Oi, tudo bem? Nessa aula de hoje a gente vai começar a falar com mais calma sobre todas as funções orgânicas que você precisa conhecer para o seu vestibular. Mas antes de começar, eu quero deixar bem claro com você que é totalmente necessário que você tenha assistido a última aula de cabo a rabo, porque a última aula ela é toda a base para o que vai vir daqui para frente em funções orgânicas. Como assim, Taif? Tudo que a gente viu na última aula vai ser reutilizado aqui nessa aula de alguma maneira. Então é importante que você tenha tudo isso em mente, tenha treinado bastante bem todo esse conteúdo. Beleza, e lá na aula passada, no vídeo anterior, eu falei muito para você sobre hidrocarbonetos e sobre como dar nome para eles. Em um determinado momento dessa aula, eu falei que os hidrocarbonetos, inclusive, não são considerados como função orgânica por alguns dos químicos. E aí, para que a gente comece a discutir então sobre o que é função orgânica, eu vou definir o que é uma função orgânica para você e você vai entender o porquê que alguns químicos não gostam de chamar os hidrocarbonetos como função orgânica. Então vamos lá, o que é uma função orgânica? Na verdade, função orgânica é um nome, e é isso que eu quero que você guarde. É somente um nome, mas é um nome muito importante, porque é um nome que te diz muito sobre a espécie química que você está olhando. Posso dizer que a função orgânica, ela dá nome a um conjunto de compostos que apresentam um mesmo grupo substituinte. Exatamente. Então você, nesse momento, você vai lembrar do que é grupo substituinte da aula passada, vai dar aquela grifadinha em um mesmo grupo substituinte, porque você não pode esquecer isso de jeito nenhum. Então, daqui para frente, como que você vai fazer para identificar funções orgânicas? Você vai procurar coisas em comum nelas. Quais são essas coisas em comum? O grupo substituinte. Lembra que grupo substituinte é toda aquela estrutura que substitui qualquer hidrogênio do hidrocarboneto. Então, aqui a gente tem que parar para pensar lá nos químicos de novo. A função orgânica dá nome a um conjunto de compostos com o mesmo grupo substituinte. Ou seja, precisa apresentar grupo substituinte. Quando a gente olha para o hidrocarboneto, na verdade o hidrocarboneto é composto somente por carbonos e hidrogênios. E o grupo substituinte surge exatamente com a definição de ser alguma coisa diferente de hidrogênio ou carbono. Logo, alguns químicos falam que já que não existe nada de diferente de carbono e hidrogênio nos hidrocarbonetos, eles não podem ser considerados uma função orgânica. Mas a gente não vai se preocupar muito com isso não, que isso é burocracia lá da química. A gente vai se preocupar em aprender a identificar essas funções orgânicas. E para cargo de vestibular, você aceite que o hidrocarboneto é considerado uma função orgânica e é isso que você vai guardar daqui para frente. Taif, eu não sei se eu exatamente peguei essa ideia de grupo substituinte. Tudo bem, pensa aqui comigo, olha só. Eu vou te mostrar duas estruturas e eu quero que você me fale o que elas possuem em comum. Quando eu começo a desenhar a estrutura, você já começa a perceber que aparece alguma coisa em comum nela aqui agora. Ah, tá, aí ficou fácil, ó. O que está em comum nessas duas estruturas é esse grupo substituinte aqui, ó. Exatamente, então você já sabe identificar o grupo substituinte, que é alguma coisa diferente de hidrogênio e carbono na molécula, e que na verdade, se a gente olhar com um pouco mais de calma, esse OH ele entrou no lugar de algum hidrogênio que existia nessa ligação. Portanto, ele substitui o hidrogênio. E você consegue ver, é muito tranquilo de ver, que essa estrutura é a mesma estrutura que essa aqui. Inclusive, essa estrutura bonitinha chama-se hidroxila. E eu, Taif, tô te falando que se elas apresentam uma hidroxila em comum, elas apresentam a mesma função orgânica. E a gente vai se preocupar daqui a pouco com qual o nome dessa função. Mas não se preocupe, eu quero que você saiba identificar a função nesse começo. Olha essa outra estrutura aqui, ó. Essa estrutura agora ela tem um heteroátomo, que é parecida com essa outra estrutura aqui, olha só, que apesar de ser cíclica, também apresenta um heteroátomo. Se ambas as estruturas apresentam este heteroátomo e se elas apresentam esse grupo em comum, nós falaremos que elas são da mesma função. E a primeira função que a gente vai ver aqui agora é uma função que nós chamamos de aletos orgânicos. O que são esses aletos orgânicos, né? Bom, ó, eu quero te mostrar primeiro que essa palavra aleto, ela tem a ver com aqueles halogênios da tabela periódica. Ou seja, deve existir a presença de halogênio nessa estrutura química. O que é, Taif? Halogênio? O que é halogênio mesmo, cara? Esqueci. Não, fica tranquilo. Ó. Halogênio é aquele elemento da família 7A da tabela periódica. Aí você precisa buscar lá na sua tabela periódica quem que é da 7A. Pô, Taif, sério que eu vou ter que ir lá buscar? Não, fica tranquilo. Vou te mostrar aqui, ó. Halogênios são os elementos da família 7A que eu vou chamar de maneira genérica da letra X. Que, Taif? Como é que é? Não, X, exatamente, ó. O X, ele pode ser qualquer elemento da família 7A. Mas para nós aqui, para efeito de vestibular, nós vamos usar os principais 4 halogênios da tabela periódica, que são os que mais aparecem nos vestibulares.
moleculares, que são o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Então, todas as vezes que você olhar para um composto orgânico e você enxergar flúor, cloro, bromo ou iodo, você estará olhando para um halogênio e, consequentemente, para um haleto orgânico. Taif, não entendi. Calma que eu vou te mostrar um exemplinho aqui daqui a pouco. Mas vamos focar em uma outra coisa bastante importante também, que é o nome desse cara. Como que a gente faz para dar o nome de um composto que nós chamamos de haleto orgânico? Então, para nomear esse cara, a gente vai fazer o seguinte: vamos olhar para o composto orgânico, vamos identificar onde que está o halogênio nesse composto orgânico e nós vamos começar numerando da ponta da cadeia mais próxima desse halogênio. Do mesmo jeito que a gente fazia com as ramificações, a gente continua com a mesma ideia, mas agora a gente ganha uma certa prioridade. Sim, a partir de agora, todas as funções orgânicas, elas ganham em prioridade na contagem da cadeia principal. Então você sempre vai buscar pela função orgânica para começar a contagem da cadeia principal da ponta mais próxima daquela função orgânica. De modo que, no nome do nosso haleto orgânico, nós teremos o seguinte: primeira coisa que aparece no nome de um haleto orgânico é a posição desse halogênio, ou seja, a posição de X. Taif, quem que é X? X pode ser qualquer um desses aqui. Então, a primeira coisa que você vai colocar no nome é a posição do X. Depois da posição, você vai colocar o nome do próprio X. Como assim, Taif? Se X for flúor, você vai colocar 1 flúor, ou 2 flúor, 3 flúor, é a posição do flúor. Se for cloro, é a posição do cloro. Se for bromo, é a posição do bromo. Então, escreve a palavra bromo aqui, escreve a palavra cloro aqui. E depois que você localizar todos os halogênios do seu composto orgânico, aí você vem normalmente para o nome da sua cadeia principal. Do mesmo jeito que você já fazia quando tinha somente ramificações. Eita, Taif, tá ficando confuso para mim, hein? Não, calma lá. Olha só, vou te dar 2 exemplos aqui e você já vai perceber que você sabe dar o nome destes compostos. Olha lá, vamos seguir então essa regrinha que a gente acabou de colocar para o nome do composto. Eu só preciso complementar aqui que faltou um hífen, porque entre a posição e o nome do halogênio precisa sempre ter um hífen, mas entre o último dos halogênios e a cadeia principal não precisa ter hífen, a não ser que essa cadeia principal também tenha ramificação. Daí você começa com os nomes dos halogênios, depois das ramificações e depois da cadeia principal. É só olhar para esse composto aqui, ó. Por onde que eu começo a numeração dele? Taif, você acabou de falar que começa do lado mais próximo da função orgânica. Exatamente, ó. Então tá 1 aqui, 2 aqui, 3, 4, 5. Taif, já consigo perceber que esse cara aqui que eu tô ajustando é um grupo metil, é um grupo pequenininho do tipo metil. Então a gente já percebe que existe um halogênio aqui, e o halogênio para nós é o cloro, e além dele existe um grupo metil aqui. E como que fica então o nome deste composto? Seguindo essa nomenclatura, que é a nossa nomenclatura substitutiva dos compostos orgânicos, esse composto tem o seguinte nome, ó. O cloro está na posição 2, portanto 2 para a posição do cloro, cloro, que é o nome do X, 2 cloro, e a cadeia principal. Quem que é a nossa cadeia principal? É essa cadeia que está numerada, que possui um metil na posição 4. Então 2 cloro, tracinho 4 metil, e entre a última ramificação e a cadeia principal não precisa de hífen. Tem 5 carbonos, portanto é pentano. Então só para ficar mais bonitinho aqui, 2 cloro, 4 metil pentano. Todo esse resto você já aprendeu a nomear na aula passada, e agora você só inclui a posição do seu halogênio no seu composto orgânico. E se você conseguiu dar o nome desse, esse aqui vai sair de graça praticamente. Eu tenho a contagem começando do lado do meu halogênio, 3 carbonos no total, e eu tenho aqui, portanto, o 1 bromo, como não tem nenhuma ramificação, nada mais e somente 3 carbonos, propano. E é assim que a gente dá o nome dos compostos que nós chamamos de haletos orgânicos. Mas claro, tem mais coisa para falar de haleto orgânico, então vamos para a próxima lousa destrinchar um pouco melhor essa função orgânica. E eu queria te trazer alguns pontos de atenção sobre os haletos orgânicos, pontos esses que vão provavelmente aparecer no vestibular se aparecer alguma coisa falando sobre haleto orgânico. O primeiro desses pontos é falar sobre a solubilidade da água. Daqui para frente você vai perceber que em cada função orgânica a gente vai falar muito sobre a solubilidade dos compostos daquela função na água, falar também da temperatura de fusão e de ebulição desses compostos, e falar sobre o tipo de interação que esses compostos conseguem fazer com a água e com outros compostos químicos. Porque daí, se você sabe essas propriedades desses compostos, fica tranquilo de responder qualquer questão que vai aparecer no seu vestibular. Então, quando a gente pensa em haletos orgânicos, nós estamos falando de substâncias que ficam levemente polares. É só nós pensarmos que existe aí uma cadeia principal dessa molécula ligada num cloro, e que naturalmente existe uma diferença de eletronegatividade entre o cloro e o carbono dessa cadeia. E se existe uma diferença de eletronegatividade, nós colocamos essa seta indicando que o cloro tem maior tendência a roubar para si os elétrons dessa ligação. É a mesma coisa que dizer que o cloro é mais eletronegativo que o carbono. Então, se o cloro é mais eletronegativo que o carbono, essa ligação ela é dita polar, e se essa ligação é polar, existe um certo polo na molécula. Então, de um modo geral, os haletos
haletos orgânicos, eles são polares. Então eu vou escrever aqui que eles são geralmente polares. Só que, como toda boa teoria da química, tem exceção também, então geralmente polares com exceções. Que é para você não esquecer de dar uma olhadinha com calma nessas exceções aqui. Vem comigo nesse nosso primeiro exemplo aqui, ó. Se a gente tivesse essa estrutura com 4 hidrogênios, nós estaríamos falando do metano, que nós sabemos muito bem que é uma substância apolar. Se você quiser olhar com mais carinho para essa polaridade, é só dizer que todos os vetores momento de polo apontam para o carbono, e como essa estrutura é tridimensional, eles cancelam-se entre si, mas calma que esse assunto não é para agora. Você vai ter todas essas aulas de momento de polo quando a gente estiver falando de forças intermoleculares. Mas isso é lá no bloco B do conteúdo. Mas só para você não ficar sem essa explicação, a eletronegatividade nos mostra quem na ligação tem mais interesse em ficar com par eletrônico. Nesse caso específico é o carbono, nesse caso específico era o cloro. E lembra, a gente tem sempre que seguir aquela fila de eletronegatividade, sendo que nessa fila, da esquerda para a direita, é o mais eletronegativo e o menos eletronegativo. Se você tem essa filinha de eletronegatividade na cabeça, você sempre vai conseguir desenhar essas setas para o lugar certo, pois essas setinhas elas sempre apontam do menos para o mais. Então a seta sempre aponta da direita para a esquerda. Então aponta do carbono para o cloro, do carbono para o cloro. Aqui nesse caso aponta do hidrogênio para o carbono, do hidrogênio para o carbono, e assim por diante. Então se você tiver isso daqui na sua cabeça, não esquece mais, você já consegue falar sobre polaridade dos compostos. Mas eu trouxe esse exemplo para te comparar o metano com essa estrutura que eu vou desenhar aqui agora. Perceba, essa estrutura é muito parecida com o metano. Na verdade, o nome desse cara, de novo, como a gente tinha feito antes, é colocar o cloro na frente do resto do nome da cadeia principal. De modo que esse cara chama cloro-metano. Só que eu quero que você perceba agora que aqui sim existe uma diferença de eletronegatividade entre esses dois e que essas setinhas elas não conseguem mais se cancelar entre si. De modo que a gente tem um momento de polo total apontando para uma densidade negativa de cargas nessa região por causa do cloro. O cloro ele puxa os elétrons para ele, fica mais negativo, enquanto essa região da molécula fica com uma densidade de cargas mais positiva, já que os elétrons estão sendo, entre aspas, roubados, puxados para longe dele. De modo então que, devido a essa diferença de eletronegatividades, formam-se esses polos e essa molécula passa, portanto, a ser polar. Esse é o primeiro exemplo para que você perceba a diferença de polaridade. E devido a essa diferença de polaridade, surgem outras características nesses compostos que são bem diferentes dos hidrocarbonetos que vieram antes. Olha, os hidrocarbonetos, por serem apolares, eles possuíam baixíssimas temperaturas de fusão e de ebulição, além de serem completamente insolúveis em água. Nesse caso aqui dos haletos orgânicos, a gente percebe que eles são polares e que, portanto, eles são levemente solúveis em água. E se eles são levemente, eu gosto de escrever que eles são pouco solúveis em água. Exatamente, eles são pouco solúveis. Por que eles são pouco solúveis, Taif? Olha, a polaridade deles favorece a solubilização em água. Porém, na grande maioria dos haletos orgânicos, a gente não tem a capacidade de fazer o que nós chamamos de ligação de hidrogênio. E por isso esses compostos são pouquíssimo solúveis. De novo, ligação de hidrogênio está na outra frente de conteúdo. No momento certo, você vai ter isso consolidado na sua cabeça. Nesse momento aqui, eu só preciso que você guarde que ele é levemente solúvel em água pelo simples fato de ser polar. E que exatamente também por serem polares é que essas estruturas elas possuem forças de interações intermoleculares mais fortes. Ou seja, se eu aproximo uma outra molécula como essa pertinho dessa molécula aqui, eu vou ter uma interação entre essas duas moléculas que vai ser mais forte do que era no hidrocarboneto. Lá nos hidrocarbonetos eu falei para você que a gente tinha forças de dipolo induzido. Aqui, quando a molécula é polar, nesse caso, por exemplo, nós temos o que chamamos de forças de dipolo permanente, que são as nossas famosas FDP. Mas ó, calma, que FDP é quando existe um dipolo. Para existir dipolo, a molécula precisa ser polar. Como eu te disse, as moléculas geralmente são polares quando são haletos orgânicos. Mas às vezes essas moléculas podem não ser polares, ó. Imagina que eu tenho essa estrutura aqui. Essa estrutura tem a mesma cara dessas outras estruturas anteriores, mas eu quero que você perceba que todos os hidrogênios foram substituídos por cloro. E se todos foram substituídos por cloro, daí vai funcionar da mesma maneira que os hidrocarbonetos, né? A grande diferença é que as setinhas apontam todas para fora aqui em direção ao cloro, que é mais eletronegativo. E que por isso mesmo essa estrutura ela não tem um momento de polo como essa tinha, formando então 1, 2, 3, 4 tetracloro metano. Na verdade, essa estrutura, que vale a gente colocar aqui a fórmula molecular, que é o CCl4, tem quem prefira chamar de tetracloreto de carbono. Esse é o nome mais usual da molécula, né? E perceba junto comigo que essa molécula é apolar, ou seja, essa molécula não apresenta forças de dipolo permanente. Então toma muito
cuidado que o dipolo permanente ele existe e ele favorece a solubilização, desde que a sua molécula tenha, no final das contas, polo. Se essa molécula não for polar, a gente não pode ter a presença de dipolo permanente, a gente volta à situação lá do hidrocarboneto, onde a gente só tinha presença de dipolo induzido. Como nesse caso aqui, só tem dipolo induzido. Ah, Taif, mas por que isso é importante? Porque ser dipolo permanente ou dipolo induzido influencia diretamente na temperatura de ebulição dessas substâncias. Quando eu aproximo uma segunda molécula dessa, surge então uma interação bastante forte, que é essa FDP, e essa interação bastante forte é o que faz com que as moléculas fiquem mais coesas e resistam melhor à temperatura. Ou seja, quanto maior a interação de uma molécula com a outra que está imediatamente do lado, mais difícil de transformar esse sólido em líquido e o líquido em gás. Portanto, maior a temperatura de ebulição e de fusão do composto. Ou seja, haletos orgânicos, quando comparados com hidrocarbonetos, apresentam em geral mais altas temperaturas de ebulição e de fusão quando comparados ao hidrocarboneto. Portanto, eu vou colocar aqui um versus hidrocarboneto, só para você não se perder. De que foi uma evolução, porque apresenta então uma nova força, uma força de intensidade mais forte e que favorece o aumento das temperaturas de fusão e de ebulição. Então, informações de novo importantes sobre os haletos orgânicos, que são geralmente polares, como essa estrutura, com algumas exceções quando aparecem estruturas como essa. São pouco solúveis em água, apesar de serem polares, e apresentam forças de dipolo permanente quando aproximamos uma molécula da outra, desde que essa molécula seja polar. E que essas forças de dipolo permanente influenciam na temperatura de fusão e de ebulição, fazendo com que elas sejam maiores do que a temperatura de fusão e de ebulição dos hidrocarbonetos de mesmo tamanho. Quando eu comparo duas moléculas de mesmo tamanho, a temperatura de fusão e ebulição do haleto é maior do que do hidrocarboneto. Então, para a gente finalizar esse vídeo, vamos aí para fazer mais alguns exemplos sobre haletos orgânicos, e aí a gente já pula para a próxima função orgânica no próximo vídeo. Então, para fechar essa parte, vamos rapidinho dar o nome desses três compostos aqui, e aí eu vou te falar o último detalhe sobre haletos orgânicos, que são características muito importantes deles. Então, olha só, esse composto aqui a gente tem que numerar com bastante cuidado, hein? Tem que falar da cadeia principal dele e tem que perceber que a cadeia principal tá aqui nessa sequência. Taif, por que não poderia ser o contrário? Lembra, eu tenho que começar a numeração sempre da região mais próxima da minha função orgânica. Minha função orgânica tá aqui, é o meu haleto orgânico, então eu começo do lado mais próximo dele. E perceba que eu não conseguiria ter nenhuma outra cadeia com mais carbonos. Mas Taif, eu não poderia ter nomeado essa cadeia aqui? Poderia, só que se eu tivesse feito isso, eu teria uma cadeia com somente uma ramificação, que seria uma ramificação isopropil, caso eu tivesse nomeado a cadeia principal para o lado DK. Quando a gente nomeia aqui nessa sequência, a gente tem duas ramificações e a regra das ramificações nos fala que a nomenclatura correta é aquela que tem o maior número de ramificações. Nesse caso, numerando desse jeito, a gente percebe que tem uma ramificação aqui e outra aqui, portanto as duas. Então eu vou dar o nome para esse composto. Olha, a gente tem o cloro na posição 2, então 2-cloro. A gente tem um etil na posição 4, lembra que tem que ser em ordem alfabética. A gente tem um metil na posição 5 e é um composto com 6 carbonos na cadeia principal, portanto é um hexano. Então este é o nome estranho desse composto. Tá aí, esse composto agora ele é cíclico, agora complicou um pouco. Como que a gente faz para numerar? Não, calma lá, lembra? Sempre mais perto da função. Como o composto é cíclico, a gente sempre começa numerando da própria função orgânica. Então o primeiro carbono a ser numerado é sempre o carbono da função, ou seja, o carbono ligado no halogênio. E aí você poderia numerar para qualquer um dos dois lados, mas lembra sempre de respeitar aquela regrinha da menor soma possível para as ramificações. Nesse caso, a menor ramificação, ou melhor, a ramificação de menor posição é essa ramificação aqui na posição 3. Se eu tivesse numerado daqui para lá, a gente teria uma ramificação na posição 2, 3, 4, 5, que é muito maior do que a posição 3. Então o nome correto desse composto é 1-cloro, 3-metil, ciclohexano. E por último aqui agora a gente tem a presença de uma insaturação, mas de novo, sempre começa numerando do carbono mais próximo do meu halogênio. Nesse caso é o próprio carbono 1. 2, 3, 4, 5. E aí a nomenclatura desse cara fica a seguinte: 1-cloro. Na posição 3 a gente tem uma insaturação do tipo dupla, só que a gente tem um total de 5 carbonos, então pente para 5 carbonos. Uma dupla na posição 3, portanto é 3-en. E como é um haleto de um hidrocarboneto, termina em O mesmo. Todas as vezes que a gente está falando de haleto orgânico, termina na letra O, porque a determinação da função orgânica está no começo da palavra. Agora que você já sabe dar o nome desses haletos orgânicos, eu quero te falar de um último detalhe sobre eles, que é a presença desses caras na indústria. Os haletos orgânicos são bastante presentes na indústria e você muito bem já ouviu falar de bastantes desses haletos orgânicos. Só que os nomes são às vezes muito estranhos e a gente não está acostumado a associar a função orgânica
orgânica ao nome. Mas o primeiro haleto orgânico que eu quero trazer para você, que você conhece bem, é o clorofórmio. O clorofórmio é um dos grandes compostos orgânicos presentes na indústria, porque ele é um dos solventes orgânicos. Ele é um solvente. E os solventes orgânicos, eles são usados em diversos processos industriais. Então guarda na sua cabeça que o clorofórmio é um solvente orgânico e a fórmula desse clorofórmio é CHCl3, ou seja, 3 dos hidrogênios foram substituídos por cloro. A estrutura rapidinha desse cara aqui é essa daqui e a nomenclatura substitutiva dele é triclorometano. Então o triclorometano também é conhecido como clorofórmio e tem fórmula CHCl3. E guarda na sua cabeça que ele é um dos solventes orgânicos mais utilizados na indústria, bastante importante para o seu vestibular. Outro haleto orgânico muito importante são os CFCs. Você já deve ter ouvido falar bastante desses compostos porque são compostos que possuem flúor e cloro em suas composições. Na verdade, nós chamamos esses compostos de clorofluorcarbonetos, como por exemplo essa estrutura daqui. Esse compostinho aqui é o CCl2F2 e esse é um dos CFCs muito presentes inclusive nos aerossóis da década de 90. Isso eu digo lá na década de 90 porque a gente percebeu depois de muito tempo que esses CFCs eles são extremamente danosos à camada de ozônio. Como é que é, Taif? Exatamente, ó. A gente usava esse tipo de composto lá no aerossol do seu desodorante ou até mesmo no gás refrigerante que fica dentro da sua geladeira. O problema é que quando esse aerossol ou essa geladeira eles eram descartados no ambiente, os CFCs eles reagem com o ozônio da atmosfera. E se eles reagem com o ozônio da atmosfera, eles consomem a camada de ozônio. Então eles são extremamente danosos ao meio ambiente. Exatamente. Então lá na década de 90 mesmo, ou em meados do início dos anos 2000, os CFCs eles deixaram de ser utilizados tanto no aerossol quanto nas geladeiras porque eles faziam muito mal à camada de ozônio. Como assim, tá aí? Quando a gente tem raio UV atingindo esse composto ele tem uma tendência a cortar essa ligação, a liberar o cloro, e esse cloro que fica liberado, ele entra em contato direto com o ozônio, produzindo uma reação em cadeia que é catalisada pelo próprio cloro. Assim, esse ozônio ele vai consumindo, ele nunca mais para de ser consumido por uma única estrutura, por um único clorozinho pequenininho. Várias moléculas de ozônio vão sendo consumidas por um mesmo cloro. Ou seja, todas as vezes que eu libero um CFC no ambiente, eu tô correndo um risco gigantesco de estragar a minha camada de ozônio. Então, se a gente fala de haletos orgânicos, os dois principais pontos que nós precisamos lembrar em termos de indústria são que o clorofórmio é um tipo de haleto orgânico muito usado como solvente e os CFCs são os gases, os clorofluorcarbonetos, que eram utilizados dentro da sua geladeira ou até mesmo no aerossol, mas que são extremamente danosos ao meio ambiente porque reagem com o ozônio. E agora que você guardou todas essas informações sobre haletos orgânicos, corre para o próximo vídeo para falar de mais uma função orgânica e não esquece de fazer os exercícios da aula. Então é isso, nesse vídeo ficamos por aqui. Tchau!